reloginho na tela. Galera, estamos de volta. Estávamos, falando sobre a questão 5, aonde João Vitor, sobre a questão dos refugiados no final de 2015, considere 3 afirmações seguintes. Vamos retomar aqui. João Vitor, a primeira afirmação, você poderia ler para nós? Claro. Então vamos lá. Primeira, a criação das fronteiras políticas no continente africano, resultantes da partilha colonial, incrementou os conflitos étnicos, Corroborando o elevado número de refugiados, como nos casos do Sudão e Sudão do Sul. Boa. 2. Além das mortes em conflito armado, da intensificação da pobreza e da insegurança alimentar, a guerra civil na Síria levou um contingente expressivo de refugiados para a Europa. Boa. 3. A política do Apartheid teve uma grande influência na Nigéria, país de origem do maior número de refugiados do continente africano. Em decorrência desse movimento separatista, está correto o que se afirma em... Aí vem a primeira, apenas um, primeira alternativa, a questão B, 1 e 2 apenas, a questão C, 3, a questão D, 2 e 3 apenas, e a questão E, 1, 2 e 3. E aí, você colocou qual? Coloquei letra B, lógico. Por quê? Por que letra B? Agora eu vou botar você em saia justa. Por que Porque, B? como a gente mencionou, a questão é sobre refugiados. Aqui já está óbvio. Fala sobre as fronteiras políticas do continente africano, como a gente viu, a questão de Portugal ter aquele centro africano lá de escravos. Aí vem a questão 2, que são as mortes do conflito armado e a intensificação da pobreza, que é o resultado dos conflitos. Então, vejam só. Bom, a 1 e a 2 estão corretas, porque a questão 3, olha o que ele fala aqui. A política do apartheid teve grande influência na Nigéria. E o apartheid, vocês verão comigo ano que vem, não sei se vocês já viram, ele acontece na África do Sul. E quem vai libertar é Nelson Mandela. Então, por isso que só a questão 1 e 2 são corretas, referente, Como é? Eu ia até falar sobre isso, agora falar, já a apartheid não foi com Mandela e tal. Tá vendo você? Então, referente aos refugiados, só a questão 1, criação de fronteiras políticas dentro do continente africano, e a 2, além das mortes em conflitos armados, a intensificação da pobreza. Essas têm a ver com a questão dos refugiados. Bom, 6, FUVEST. Leia os 2 fragmentos a seguir. É necessário, pois, aceitar como princípio e ponto de partida o fato de que existe uma hierarquia de raças e civilizações. Cruel isso, hein? Isso aí quer dizer que existe, então, uma cultura superior à outra? Lógico que não. E caiu todo mundo? Cadê vocês? Estou aqui. Porque sumiu os reloginhos. Que nós pertencemos à raça e civilizações superiores, reconhecendo ainda que a superioridade confere direitos, mas, em contrapartida, impõe obrigações estritas. A legitimação básica, deixa eu adicionar aqui, a legitimação básica da conquista de povos nativos é a convicção de nossa superioridade, não simplesmente nossa superioridade mecânica, econômica, militar, mas a nossa superioridade moral. Gente, muito cruel isso. Nossa dignidade se baseia nessa qualidade e ela funda nossos direitos de dirigir o resto da humanidade. O poder material é apenas um meio para esse fim. Esse foi o 1, Vamos ver o outro. Apesar das suas diferenças, os ingleses, os franceses, viam o Oriente como uma
entidade geográfica e cultural, política, demográfica, sociológica e histórica, sobre cujos destinos eles acreditavam ter um direito tradicional. Para eles, o Oriente não era nenhuma descoberta repentina, mas uma área ao leste da Europa, cujo valor principal era definido uniformemente em termos de Europa, mais particularmente em termos que reivindicavam especificamente para a Europa, para a ciência, a erudição, o entendimento e a administração da Europa. O crédito por ter transformado o Oriente naquilo que era. Então, ou seja, toda aquela questão, né, que eles vão trazer a civilização, vão trazer... Bom, identifica a principal ideia defendida no texto 1 e explique a sua relação com a expansão imperialista europeia no final do século XIX. Bora lá, João. Então, aí eu estou na questão 6. Mas a questão da superioridade racial e moral. Eles se achavam muito superiores aos demais. Boa! Então, vejam só. Então, eu tenho que fazer uma ligação disso tudo. A superioridade racial e material, por quê, né? A Europa, do homem branco. Então, vejam só. Então, o ser europeu, por ele estar, de repente, numa superioridade tecnológica, né? Materialista, industrial, né? E se dizia por isso estar evoluído, aonde a sua raça era, na sua concepção, no seu olhar, fosse superior, tudo isso vai concretizar e vai legalizar, entre aspas, a expansão imperialista europeia no século XIX. Então, é como fosse uma forma, uma desculpinha para eles falarem, meu irmão, nós somos os melhores, nós estamos à frente, e quem não estiver com a gente está atrasado e tem que sair do meio do caminho. Entendido? Entendido ou não? Então, vamos para a letra B. Vamos para a letra B. Relacione o texto 1 com o texto 2 quanto à concepção política neles presente. Ó, política, hein? Vamos lá. Então, se eu falo política, eu falo de poder. Poder. Me diga uma coisa, quem tem o poder político na sua casa, Cauã? É a matriarca ou o patriarca? Patriarca. Na realidade, patriarca. E na sua casa, João Vitor? Matriarca. Aqui em casa são os dois, patriarca e matriarca. Porque nós dividimos, né, todas as nossas decisões. Mas normal. Vamos lá. Então, qual vai ser sua resposta, João? Pelo que eu percebi, ambos os textos eles estão relacionados com a questão da concepção política imperialista. Boa. Agora, a diferença do texto 1 é que ele apresenta o eurocêntrico do colonizador, ou seja, essa questão europeia de ver assim as outras colônias, assim, vamos dizer. Aí o texto 2, esse aqui, mas eu tive que ler para caramba para entender, mas ele faz uma crítica da forma como a Inglaterra e a França elas entendiam o Oriente. Tipo, diferente dos europeus, eles não tinham a mesma concepção do que eles tinham. Aí acaba gerando... Embolou. Estava bem, agora escorregou. Gente, França é europeu. Inglaterra é considerada europeia também. Por mais que fique lá no Reino Unido, em cima, mas vejam só, não posso... Estava indo bem e depois escorregou no azeite. Então, vamos lá. Ambos os textos, como o João Vitor falou belíssimamente, né? Eles trazem toda essa questão imperialista, do imperialismo. A visão do texto 1, né? Eu vou aqui pegar aqui na minha resposta, aqui na minha folha. A visão do texto 1
fala todo esse olhar eurocêntrico, né? Eurocentrismo, Europa como centro do mundo. E já no texto 2, descreve o olhar tanto da Inglaterra quanto da França em relação ao Oriente, a como eles enxergam o Oriente. Por que eles estão, né, nessa questão imperialista com o Oriente? Beleza? Então, a maneira deles enxergarem que eles estão trazendo o melhor, né? Estão levando a civilização, estão procurando, né, trazer toda essa questão tecnológica, né? Trazer, como eles falam, trazer benefícios, né, para essa nação que estava esquecida. Então, vejam só. Então, o texto 2, ele mostra muito bem qual é o olhar que essa grande potência, que é a Inglaterra, e depois a França, tem em relação ao Oriente. Beleza? Agora, olha lá, cuidado, porque quando eu falo França, se você olhar no mapa, ele está na Europa, hein? Então, vamos só ter cuidado com isso, tranquilo? Então, vamos lá. João, eu só estou destacando essas coisas para você, de repente, não errar e ter bem claro isso. Quando eu falo Europa, né, velho? Alemanha, aí eu falo Portugal, eu falo Itália, eu falo Espanha, né? Eu falo a própria Rússia. Então, se bem que a Rússia já está na Eurásia, né? Mas, bom, é bom a gente estudar geografia. Geografia e história estão juntas. Então, vamos lá. Questão 7, João. Eu só quis destacar só para não confundir, beleza, João? Beleza. É porque eu erro mesmo, cara, que eu fico Não, confuso. mas às vezes é só falta de post, não. Se eu estou falando de França, a França está na Europa. Então, peraí, professor. Ô, André, Oi. me explica uma parada, como é que funciona esse negócio tipo da Euroásia na Rússia? Tem uma fronteira tipo, entre a Ásia e a Europa? Ou seja, porque querendo ou não, eles dividiram agora com o desenvolvimento e a independência de alguns países, né? Ou seja, eles vão querer outras nomenclaturas. Então, assim, a Ásia, então, Eurásia pega uma parte da Europa e da Ásia. Então, é só uma questão de nomenclatura, né? Então, eles viram, não, eu estou aqui, ó, no meio. Você está me entendendo? É uma forma de exemplo assim. Num campo de futebol, a determinada posição que você joga, ou você pode ser zagueiro, ou você pode ir lateral, ou você pode ser centroavante, né? Pode ser atacante. Uma determinada posição que você se encontra no mapa mundi, né? E as releituras, que você vê que tudo vai evoluindo, né, velho? Então a concepção que nós tínhamos anteriormente, hoje já não é mais a mesma. Então é aquelas nomenclaturas que vão mudando. Então a Eurásia é que quando pega uma parte da Europa e uma parte da Ásia, beleza? Entendi. Então vamos lá. Próxima questão, João. Em nome do direito de viver da humanidade, a colonização, agente da civilização, deverá tomar a seu cargo a valorização e a circulação de riquezas que possuidores fracos detenham sem benefícios para eles próprios e para os demais. Age-se assim para o bem de todos. A Europa está no comando e no comando deve permanecer. Galera, hoje a gente olhando esses textos, a gente falando, meu Deus do céu. A partir do fragmento, galera, a partir desse fragmento, é correto afirmar que vocês colocaram letra A, B, C, D ou E? Eu coloquei A. A. Então vamos lá. A partilha afroasiática. Ou seja, olha lá, afroasiática, né?
da África e da Ásia, da segunda metade do século XIX, liderada pela Inglaterra e pela França, fruto de expansão das relações capitalistas de produção, garantiu o controle, né, de matérias-primas estratégicas para a indústria e a colonização como missão civilizadora da raça branca superior. Oh, muito cruel isso. Então, galera, olha como vocês começam a ligar. Quando eu falo Inglaterra e França, na Segunda Guerra Mundial, eles estavam no lado de quem? Eles estavam no lado da Alemanha ou dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos? Exatamente, por isso capitalista. Então, essa associação é bem legal. Questão 8. Os diários, as memórias, as crônicas de viagens, escritas por marinheiros, comerciantes, militares, né, missionários, exploradores, ao lado das cartas náuticas, seriam as principais fontes de conhecimento e representação da África do século XV ao XVIII. A barbárie dos costumes, o paganismo. Vocês sabem o que é paganismo, sabem? Ser pagão. Tem que pagar alguma coisa. Então, não, o pagão é aquele cara que não tem a fé, ele está inteiramente ligado à fé cristã, né? E a violência cotidiana foram atribuídos aos africanos e, ao mesmo tempo em que se justificava as suas práticas, serviria como justificativa compensatória para a coisificação dos negros e para o uso de sua força de trabalho nos plantations, ou seja, plantation, vou lembrar para vocês, plantation são grandes fazendas, ou melhor, grandes propriedades de terras ou latifúndios. Você pode falar grandes fazendas, grandes propriedades de terras ou latifúndios, onde a mão de obra era escrava e só plantava uma única cultura. Exemplo, só cacau, só algodão, só chá, só fumo, entendeu? Uma única cultura e a mão de obra escrava. Na América, ou cana-de-açúcar também. A partir do texto, é correto afirmar que a dominação europeia da África entre os séculos XV e XVIII, qual seria a melhor opção? A, B, C, D ou E? Como você mencionou, a D, o comércio, né? O comércio na construção imaginária do Boa! continente africano. Aí sim, Jones. Sustentou o comércio na construção de um imaginário acerca do continente africano que legitimava a ideia de superioridade europeia. Pô, eu não gosto dessa palavra superioridade, sabia, velho? Eu acho muito. Quem eram eles? Gente, não importa. Tanto na África quanto na Ásia, eles já viviam. Quando eles chegaram lá, eles já viram que tinham todo um sistema econômico, né, social, que ele já se operava. E tinham, né, tinham assim, toda uma questão pronta já. E eles vêm com essa questão de civilizatória. Ah, meu irmão, tenha santa paciência. A mesma coisa que eu digo assim a vocês, como eu dei aquele exemplo, né? Vamos dizer que vocês, Cauã está na África e João Vitor está na Ásia. E eu chego dizendo, meu irmão, não estou gostando, vou mudar toda essa questão porque vocês estão atrasados. Aí você fala, meu irmão, atrasados? Por que atrasados? Eu vou ser atrasado por não ter a mesma questão religiosa, política, econômica sua? Não. É ou não é? Quem vai aceitar isso? Eu Não não é ia isso? aceitar. Exatamente. Às vezes nós aceitamos. Hein? Como? Às vezes, é que eu digo a vocês podem ter certeza. Quando, assim, não estou dizendo que é o nosso caso, né? Mas assim, quando nós não votamos de maneira correta, então, quando nós não exercemos o nosso direito de cidadão e não cumprimos com os nossos deveres, e pior ainda é quando nós não conquistamos os nossos direitos, né? Os direitos de ir e vir, liberdade de expressão, né? Liberdade religiosa. Então, nós temos que sempre defender essa nossa liberdade de escolha, hein? Não podemos
deixar que nos calem, nunca. Mas eu estou gostando bastante da nossa conversa. Nosso amigo João caiu de novo. Então, vamos continuar eu e Cauã aqui enquanto o João volta. Questão página 35, atividades complementares. Praticar. Leia a seguir o trecho do discurso proclamado pelo deputado francês Jules Ferry, em 1885. Jules Ferry, né? As colônias são, para os países ricos, um investimento de capitais dos mais vantajosos. O ilustre Stuart Mill consagrou um capítulo de sua obra para fazer essa demonstração, que assim resume: para os países velhos e ricos, a colonização é um dos melhores negócios que se possam dedicar. Digo que a França sempre foi, regurgitou de capitais e exportou-os com quantidades consideráveis ao estrangeiro, como é feito, e em bilhões que se pode contar as exportações de capitais feitas por este país grande, e que tão rico é. Digo que a França tem todo o interesse em considerar esse lado da questão colonial. Mas, senhores, há outro lado mais importante dessa questão, que domina de muito aquele que eu acabo de tocar, ou melhor, de falar. A questão colonial é, para os países dedicados pela natureza, mesmo de sua indústria, ou uma grande exportação como a nossa, a própria questão de mercado. Então, ele está dizendo que essa questão, né, que os países, né, na Europa, antigos, eles viam nessa colonização o lucro, vantagens. Então, digo, caracterize os métodos imperialistas empregados pelos europeus na China. Bom, estamos na questão, né? Na questão praticar. Cauã está sem um módulo aí. Ainda, Cauã? Tudo sem um modo. Mas, tipo, acho que a questão deles colonizarem a China foi, tipo... Eu não lembro se a colonização da China foi que nem a dos Estados Unidos, de povoamento, ou foi que nem que teve aqui no Brasil, que foi distração, saca? Mas, tipo... Então, vá. Não, pode falar. Então, vejo, na aula, quando eu falei sobre essa colonização chinesa, vocês viram, né, velho, que a questão como a Europa chega lá. Então, o que é que eles precisavam? De um novo mercado consumidor. Então, um mercado que consumisse o que eles estavam fabricando e o fortalecimento aonde eles viessem buscar se fortalecer com matéria-prima. Importante notar esse olhar sobre a exploração. Então, como você falou, então eu tenho que entender, eles tinham interesses em abrir um mercado para que consumisse esse produto, e ele tem também um interesse de ir buscar a matéria-prima para que esse produto possa continuar a ser fabricado. Vocês estão me entendendo? Entendeu ou não? Entendi. Tipo, quer dizer que os europeus então só visavam lucro. Eles iam ganhar alguém para Exatamente. comprar eles e ainda ia ganhar a matéria-prima do lugar de lá para poder vender para eles Exatamente, novamente. exatamente. Era essa forma. E uma coisa importante é que é o seguinte, a partir do momento da segunda revolução industrial, que outros países, outros continentes vão começar a se industrializar, vai ter uma corrida para quem vai buscar mercado consumidor para vender os seus produtos e também buscar a matéria-prima para não deixar de produzir. Por quê? Para eu produzir, né, um determinado artigo, eu tenho que ter a matéria-prima que confeccione esse artigo. Então, gente, é aí que vai começar o conflito e aí começam as guerras. Muito bem. Questão 2. Caracterize o modo imperialista empregados. Não, isso daí eu já respondi, né? Então, a 3. Não, a 2 agora, tá certo. Caracterize os métodos imperialistas empregados pelos europeus na China. Então, qual foi as características?
eu falei na aula, uma forma que a Inglaterra não queria para ela e ela usou como forma de domínio. Você lembra, Cauã? Eu lembro que o senhor falou que a Inglaterra, tipo, ela proibiu uma substância no país dela e acabou vendendo para a China. Boa! Ou colocando na China, né? Que era o ópio. Isso. Né? O ópio, que é uma substância, né? Que, né, velho, é uma droga na realidade, né? Alucinógena, faltou essa palavra, uma substância alucinógena. Então vejam, na China a força militar, ó, força, poder, mais o ópio, né? E com a resistência chinesa, não pense não que os chineses ficaram lá, ó, sim, aceito, aceito. Não, eles lutaram. Mas essa resistência vai gerar o que em contrapartida? O uso de uma maior força. Me diga uma coisa, se eu estou querendo, né, de repente, assim, aprisionar Cauã e João Vitor, e eu estou vendo que vocês estão resistindo, eu tenho que ir com a mesma força ou eu tenho que aumentar a minha força? Aumentar a força para acabar de vez. Então, a questão 2 seria, muito bem, a questão 2 seria isso. Na China, nós vamos ver que o uso da força militar e mais, né, quando ele insere, a Inglaterra vai inserir o ópio lá, que vai trazer danos. Por que danos? Porque ela não queria no país dela, mas ela vai colocar lá na China. E a resistência chinesa, a Inglaterra vai chegar com mais força. E vai falar, opa, está resistindo? Então, espera aí, vou aumentar a dose aqui para ver o que vai acontecer. Beleza? A questão 3. Durante a segunda metade do século XIX, a ciência passou por um grande desenvolvimento. As ciências humanas se diversificaram ou se especializaram, surgindo a psicologia, a psicanálise, a antropologia, etnologia, ó, que é legal que vem, né, do estudo das etnias, a história, a filosofia, entre outras. Em grupo, ou em trio aqui que está eu, Cauã e João Vitor, escolha um dos ramos das ciências humanas que desenvolveram no período e faça uma breve pesquisa, né, baseando-se nos seguintes tópicos: a época, o país onde se desenvolveu, um breve histórico durante o século XIX, principais expoentes e suas ideias, principais contribuições para as atualidades. Pois bem, galera, mas essa questão é uma questão pessoal, porque o olhar que eu, André, tenho para essa, pode ser diferente da de Cauã e de João Vitor. Isso não quer dizer que esteja errado, mas são visões diferentes. Exemplo, nós estávamos no centro da cidade, eu em um determinado local, Cauã no local oposto e João Vitor no local intermediário entre eu e Cauã. Aconteceu uma cena, um crime, cada um vai ter um olhar diferenciado daquela cena. A minha visão não ser igual à de Cauã não quer dizer que esteja errada. Da de João Vitor também não. É um olhar específico que cada um de nós temos, né, sobre o ocorrido. Por isso que essa questão, melhor dizendo, ela é pessoal. Então, não tem certo ou errado, é uma questão, um olhar seu, beleza? É como cada historiador faz uma releitura do o que aconteceu. Então vamos pular para a questão 4. Olha, está dizendo que eu só tenho alguns minutinhos. Vamos lá. Identifique e explique de forma sucinta, resumida, né, as diferenças entre os modelos de dominação europeia estabelecidos na Ásia e na África. Quem fez? Esse aqui eu não fiz, não. Oh, não fez. Poxa vida. E você, Cauã, poderia falar alguma Você coisa? pode repetir a pergunta, André? Então, vou lá repetir, lógico. Identifique e explique de forma resumida, né, as diferenças entre os modelos de dominação europeia estabelecidos na Ásia e na África.
Acredito que na África eles colonizaram mais só para pegar matéria-prima e exportar, tipo, as coisas. Já na Ásia foi mais em busca, tipo, de alguém para comprar as coisas dele e eles poderem pegar a matéria-prima. Não foi, tipo, tipo, da África só foi para pegar as coisas. Na Ásia já foi para alguém para ter um mercado para vender, eu acho. Então vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vou tentar. Você mandou bem em um, no outro bateu na trave. Mas vamos lá, o importante é participar, né? O importante é chegar e também colocar a sua opinião, lógico. Então veja só, olha o que acontece. Você quer que eu comece pela África ou pela Ásia? Pela África. Pela África. Então veja, lá no continente, né? Eu estou na questão 4. Vejam só. Na África, não possuía um Estado forte. Não tínhamos um Estado forte para resistir à ocupação europeia. Então, veja só, eles vão dominar mais facilmente. Já é diferente como aconteceu na Ásia. As civilizações desenvolvidas com poder econômico, como a China, e vimos também o Japão com seu isolamento até 1854, que mesmo mais tarde vai se tornar uma grande potência. O Japão se torna uma grande potência, né? Na Ásia. Então vejam só. Então olha o que eu quero dizer para você. Já na Ásia, né, teve aquela questão da China, aonde as civilizações desenvolvidas, né, vão ver, a China já tinha um poder econômico. Ela já tinha a questão das manufaturas, como nós vimos nas aulas. E o Japão, ele vai gostar, ele vai ser picado, né, por essa questão do imperialismo. E ele vai começar a dominar. Tanto é que ele vai disputar áreas com a Coreia e com a própria China. E já na África, a África ele não vai ter um Estado fortificado que possa se defender dos ataques europeus. Então, essa é a diferença. Enquanto É lá tipo, na Ásia as civilizações já eram mais desenvolvidas, né? Esse é o olhar que o europeu tinha, que na Ásia ele via que as civilizações eram mais desenvolvidas, sendo assim. Vocês viram que na China, economicamente, ela já era desenvolvida, tanto é como eu falei, produziam manufaturas, depois vão ser obrigadas a não produzir mais manufaturas e vão ser dominadas, né, pela Inglaterra. O Japão, ele gosta, ele vai ficar isolado até um certo ponto, mas depois ele é contaminado por todo esse espírito imperialista, ele vai começar a dominar essa área. E já na África, o europeu fala, nossa, eles não têm um Estado forte. O que é um Estado forte? É um Estado que tem uma proteção, que possa resistir a ataques de fora, ou dos europeus. Já que eles não tinham um Estado forte, eles não podiam se defender, foi muito mais fácil para os europeus dominar essa região do continente africano. Entendido isso ou não? entendi. Entendido? Entenderam mesmo? Então vamos lá. Observe a imagem. Vamos terminar aqui a nossa aula de hoje. Observe a imagem e reproduza abaixo, em seguida responda as questões. Essa imagem é sensacional. Reprodução da obra do artista Toyohara Shikanubo, promulgação da Constituição Meiji. A era Meiji, né? Oxe, a era que tudo se prosperou. Pois bem, letra A. Olha que A pergunta resposta já está fácil. na pintura. Mas, A Ilha de gente, Meiji do Japão. a legenda, exatamente, a legenda da obra é o seu Oriente. Então, ou seja, o episódio retratado na obra se refere a que país e que período histórico. Então, a era Meiji ao Japão. Muito bem, João Vitor. É a legenda que eu vou. B, que significado teve
essa era no contexto do imperialismo asiático. Falei muito disso na aula, hein? Foi uma fase do modernismo e o avanço tecnológico no Japão. Ou seja, então, o imperialismo, não é isso? Estava bem presente com a modernização e o avanço tecnológico. Boa, João Vitor. E a letra C, que papel exerceu o imperador Mutsushito? Falei muito dele, né? Falei muito dele. Até coloquei uma imagem. Nesse processo, explique Mutsushito. Bem, Mutsushito. ele inaugurou a chamada Era Meiji, que ela foi marcada pela modernização do país e pela introdução das profundas mudanças econômica, política, cultural, ciência, militares e etc. O cara foi o cara que abriu a era. Então, na realidade, ele foi o cara para o Japão. Concorda comigo? Concordo. Então, 1868. Olha lá. Mitsushiro, né, era Meiji, responsável por profundas mudanças no país. João Vitor falou, que mudanças foram essas? As ambições imperialistas, ou seja, o avanço tecnológico. Então, o Japão começa a se desenvolver. E aí, entre os anos de 1904 e 1905, eles vão disputar aquela região da Manchúria. Sim, que eu falei que era uma região que nunca congelava. E por não congelar, os barcos não param de passar. Então, há um comércio constante. Isso era importante? Sim, muito importante. Tanto é que eles vão vencer quem? Os russos. E vão dominar toda essa região. Entendido ou não? Entendido. Entendi. Galerinha, foi muito bom estar com vocês. Muito obrigado pela participação de vocês hoje aqui na aula. Beleza? Está faltando 1 minuto agora para ter 1 minuto e 31. Agradeço, Cauã, muito obrigado. João Vitor, muito obrigado. Vamos dar continuidade, né, quarta-feira, para terminarmos essa correção. Um grande abraço, bom final de semana. Tamo junto. Valeu, galera. Para você também, Valeu, André. Falou. Valeu, tchau, tchau.